A maioria dos empresários não entende o básico sobre o departamento pessoal da sua empresa e por isso comete erros simples. E nesse vídeo vamos te mostrar de forma direta tudo que você, empresário, precisa saber sobre o seu departamento pessoal. E assim evitar prejuízos, como esquecer o prazo da folha, pagar férias atrasadas e entre outros. Porque o seu papel é entender o básico, mesmo que você terceirize isso para o seu contador. Assim você fica por dentro de prazos e não paga caro caso aconteça algum atraso. Aqui no Agregue Valor nós temos uma playlist de cada departamento da sua empresa. Esse está sendo o primeiro vídeo da playlist do departamento pessoal, então esse vai ser um vídeo mais introdutório e nos próximos nós vamos aprofundar cada vez mais. Então já confere se você está inscrito e bora para essa conversa que vai agregar valor. Para começar, então, a gente vai te explicar aqui como funcionam os tipos de contrato de trabalho, começando pelo mais famoso, o regime CLT. Esse é o tipo mais comum, é o que você tem todos os benefícios, igual o 13º, INSS, FGTS, entre outros. Ele é mais recomendado para aqueles funcionários que seguem um horário fixo, que trabalham todos os dias, além dele ser a maneira correta de se ter um registro de carteira de trabalho, mas também tem outros tipos de contrato. Outro tipo de contrato é o contrato por prazo determinado, que é quando você vai cobrir algum tipo de férias de algum colaborador, algum afastamento por maternidade ou coisas do tipo. Se tem um prazo curto ali para ser seguido, então você tem também esse tipo de contrato. Esse registro também precisa ter todas as informações dentro do e-social, então se atente a isso. Outro tipo de contrato é o estágio ou senão o jovem aprendiz. Esse não tem registro no e-social como os outros, é um contrato feito pela instituição de ensino que aquela pessoa está fazendo, juntamente à empresa, tendo assim suas próprias regras que não são as mesmas do regime CLT. Por último, temos o contrato de trabalho por PJ, que é a pessoa jurídica. Esse contrato de trabalho está mais ligado ali para pessoas que fazem algum tipo de trabalho de maneira independente. Sendo assim, se você for comprovado que tem uma subordinação e uma rotina, pode ser alegado na justiça também como CLT. Além de tudo isso, tem que ter muita atenção, porque não são todos os tipos de atividades que podem ter esse tipo de trabalho. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais em qualquer um desses tipos de contrato de trabalho, comente aqui que a gente vai fazer um vídeo sobre cada um gravando para você. Então vamos falar sobre a folha de pagamento. O que compõe uma folha de pagamento? O salário base, o INSS, o imposto de renda, também adiantamentos salariais, comissões, premiações, bonificações, horas extras e adicionais noturnos, adicionais de insalubridade, benefícios como vale transporte, vale refeição e também planos de saúde, se houver. Isso na folha de pagamento comum. Então tudo isso que eu citei agora precisa de estar na folha, porque isso vai influenciar diretamente no cálculo dos impostos que a sua empresa vai ter que pagar. E quando algo é pago por fora, seja bonificação ou adiantamento sem constar na folha, isso pode acabar distorcendo os encargos e gerando atuação. Então agora vamos aos prazos que você deve ficar atento. O pagamento de salário deve ser até o 5º dia útil do mês. O recolhimento do FGTS deve ser até o dia 20. E o pagamento do INSS e do imposto de renda até o dia 20 também. E dentro do e-social também deve acompanhar essas mesmas datas para evitar multas automáticas. Outro ponto de atenção aqui é que o funcionário precisa de informar seus dependentes para o cálculo do imposto de renda, porque isso vai afetar diretamente o valor líquido do salário. Assim você consegue fazer o desconto na folha e não ter que pagar novamente esse imposto. Então você, empresário, deve manter esses dados no sistema junto com o seu contador. E caso você ainda tenha muita dificuldade com isso e queira terceirizar essa parte, nós indicamos o Grupo Fleury. Lá eles garantem que você vai ter seus cálculos corretos, sua folha de pagamentos e suas deduções de acordo com o que deve ser. E além disso, tem muitos mais outros tipos de serviços, sendo BPO financeiro, consultoria empresarial e tudo que a sua empresa precisa de ter para rodar perfeitamente. Então entre em contato em qualquer uma dessas redes sociais. Outro ponto de muita atenção dentro do departamento pessoal é a jornada de hora de trabalho do trabalhador de regime CLT. Então pegue aí na sua empresa e fique atento. Os seus funcionários cumprem 8 horas diárias ou 44 horas semanais, como é previsto por lei? Se fazem mais do que isso, você deve ficar atento. Lembrando que, no caso de hora extra, o funcionário pode fazer até 2 horas extras por dia. E essa hora extra tem um acréscimo de 50% do valor em cima das suas horas normais. Então, se por hora o funcionário ganha ali R$10, nesse caso ele vai ganhar R$15 quando for hora extra. E não fica só assim. Se ele trabalhar nos domingos ou feriado, esse valor vai a 100% do valor do seu horário normal. Então, se ganha R$10, vai para R$20 a hora extra. Sem falar também do DSR, que é o descanso semanal remunerado. Então, todo funcionário tem direito a 1 dia de descanso ao longo da semana. Se ele tiver que trabalhar no domingo e não tiver esse descanso, ele também recebe um valor adicional por isso. Além disso tudo, vamos ressaltar a importância dos intervalos. Bom, se tem uma jornada de trabalho ali entre 6 a 8 horas, no mínimo, você tem que dar pelo menos 1 hora de descanso para os seus funcionários, para que eles efetuem as refeições e tenham um descanso para retornar. Em dias que a jornada de trabalho é até 6 horas, esse descanso pode ser de apenas 15 minutos.
Lembre que tudo isso aqui não é só burocracia, e sim gestão. Se você não cumprir com isso, pode gerar processos trabalhistas que vão gerar uma despesa muito alta para sua empresa. Então fique atento, ou se não, trabalhe com banco de horas. O banco de horas ele tem que ser feito de maneira consensual entre o empresário e o trabalhador. Nesse banco de horas, então, você vai bater os pontos e consegue abater aquelas horas extras com algumas folgas durante um período, mas somente em até 6 meses. Se você quiser saber mais sobre como esse banco de horas funciona, comenta aqui que a gente grava um vídeo somente falando sobre isso. Agora vamos falar das multas e dos riscos trabalhistas mais comuns. Primeiro é o afastamento para o INSS. Se um funcionário ficar afastado da empresa até 15 dias mediante atestado, a empresa ainda paga e arca com os custos normalmente. Se for a partir do 16º dia, já é o INSS que arca com esse custo. Outro ponto são os acordos por fora. Se um funcionário, por exemplo, que ele quer ser demitido, mas não quer pedir demissão, pois aí ele não receberia o seguro-desemprego, ele chega até o empresário pedindo para o empresário demiti-lo, que ele ressarciria a multa. Esse acordo por fora, se for levado na justiça, pode gerar complicações ainda maiores. E isso entra em outro ponto também, que é contratar quem está recebendo seguro-desemprego. Se a pessoa que quer a oportunidade de trabalho e você contrata ela, mas não registra para ela continuar recebendo o seguro-desemprego, isso também pode levar a mais complicações e penalidades perante a justiça. Outro ponto também que gera bastante multas é não fazer os exames ocupacionais. Seja o admissional, periódico, demissional, eles são obrigatórios e resguardam a empresa de qualquer incidente que tiver com o funcionário. Já gravamos um vídeo aqui no canal falando sobre tudo de SST e exames ocupacionais. Clica aqui para você acessar e saber tudo que você precisa. E se você tiver alguma dúvida, além do que falamos lá, ou precisar de alguma ajuda no ramo de SST dentro da sua empresa, conte com a HIS, uma empresa especializada em saúde e segurança do trabalho e pode te ajudar em qualquer uma dessas partes que citamos. Acesse o Instagram deles e se tiver alguma dúvida pode entrar em contato. A gente deu alguns exemplos básicos aqui, que são perguntas mais frequentes, mas tem coisas que são muito mais complexas, o departamento é muito amplo. Como, por exemplo, se o funcionário ficar afastado, ele vai ter direito a 13º, vai ter direito a férias? Tudo isso você precisa de uma empresa especializada para falar para você. Ou, se não, se inscrever aqui no canal do Agregue Valor e ficar atento aos próximos vídeos, onde a gente vai trazer todas essas informações de maneira bem mais aprofundada sobre cada tópico dentro da nossa playlist. Então segue a gente aqui, comenta, se inscreve, segue a gente lá nas redes sociais e fique por dentro de todas as informações que você precisa para ter sucesso na sua empresa. Então obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.